Para o julgamento amplamente esperado da extradição 1085 da relatoria do ministro César Peluso. Eu vou chamar todos os processos. Julgamento conjunto. Julgamento conjunto. Então é o agravo regimental na extradição 1085, agravante Cesare Battisti, agravado governo da Itália, extradição 1085, o próprio processo, extraditando Cesare Battisti, haverá sustentação oral, e o mandado de segurança 27875, impetrante República Italiana, impetrado ministro de Estado da Justiça, com litisconsórcio passivo Cesare Battisti. Vossa Excelência, tem a palavra. Senhor presidente, antes de proceder à leitura do relatório, eu comunico à Corte que o extraditando, nos autos da extradição, apresentou, na data de 2 do corrente mês, 2 petições. Uma delas é de explícita desistência do agravo regimental. Quanto a isso, senhor presidente, como o Código de Processo Civil só exige homologação de desistência para a desistência do processo, as demais desistências de poderes e atos processuais operam pela mera declaração de vontade. Ela opera ipso jure, de modo que o agravo regimental está extinto automaticamente pela declaração de vontade de desistência por parte do recorrente. A segunda petição, senhor presidente, é que o extraditando solicita que, na hipótese dessa Corte, decidir examinar uma questão de ordem, validade do ato concessivo de refúgio, ou os efeitos que ele deva produzir sobre a presente extradição, que lhe seja deferida a realização de sustentação oral acerca do objeto da questão de ordem. E, na eventualidade de se prosseguir no julgamento da extradição, que seja facultada a nova sustentação. Senhor presidente, a meu ver, a coisa é muito simples, em termos de metodologia. Nós estamos diante de julgamento conjunto, e é conjunto pelo fato de as questões ventiladas em ambos os processos guardarem entre si íntima conexão, de modo que eles devem ser julgados em conjunto, porque há entre elas relação lógica de sucessão. De modo que eu diria que a questão do mandado de segurança quanto à legalidade do ato do senhor ministro da Justiça pode ser vista como uma preliminar em relação ao pedido de extradição, assim como o próprio extraditando suscitou nos autos da extradição outras preliminares. Em outras palavras, ambas as causas têm questões preliminares que, por isso mesmo, devem ser discutidas e, eventualmente, decididas, nem antecipo se devem ser decididas separadamente, porque isso dependerá de como será encaminhado o meu voto e o voto dos eminentes colegas. O que eu posso dizer a respeito dessa petição, senhor presidente, que não é caso de permitir dupla sustentação, mas com base no princípio da eventualidade que todas as questões possíveis em termos jurídicos, de serem suscitadas até de ofício pelo relator ou pelos outros ministros, que seja objeto de consideração das sustentações orais, que são únicas. É como eu voto, senhor. Senhores ministros. Voto quanto ao agravo, apenas para ressalvar meu entendimento, presidente, porque assim venho procedendo no gabinete. Entendo que é aplicável ao recurso é o regimento interno e que, muito embora a nossa legislação instrumental preveja que o ato da parte surte efeitos imediatos, a não ser quanto à desistência da ação, que há de se ouvir a parte contrária, nós temos que, no caso de desistência, há requisitos a serem observados. Se há requisitos a serem observados, e eu aqui apontaria a outorga, ao subscritor da peça a consubstanciar a desistência de poderes específicos, segundo o 38 do Código de Processo Civil, esse ato passa pelo crivo do Judiciário, não surte efeitos imediatos, apenas a ressalva, mas evidentemente acolho a manifestação do agravante quanto à desistência. Senhores ministros. O que eu postulei
é que a defesa do ato do refúgio envolve questões totalmente diversas da defesa dos itens da extradição. Portanto, pedir que essas defesas pudessem ser feitas. Isso exatamente o que o ministro relator está. Quem é responsável pelo voto entende se há conexão ou não há, é o relator, senhor presidente. Senhores O ministros. outro advogado não pode adivinhar o que eu penso a respeito da ligação entre as questões. Senhores ministros. Portanto, aprovado nos termos de voto do ministro relator. Vamos passar ao relatório. Relato primeiro a extradição, senhor presidente. Trata-se de pedido de extradição executória do nacional italiano Cesare Battisti, e formalizado pelo governo da Itália com fundamento em tratado firmado em 10 de outubro de 89 e promulgado pelo decreto 863 de 1993. O pleito baseia-se em condenação definitiva do extraditando por decisão da Corte de Apelações de Milão a pena de prisão perpétua com isolamento diurno inicial por 6 meses pela prática de homicídio premeditado do agente penitenciário Antônio Santoro, fato que aconteceu em Udine em 6 de junho de 1977. Homicídio de Pierluigi Torregiani, ocorrido em Milão em 16 de fevereiro de 79. Homicídio premeditado de Lino Sabadin, ocorrido em Mestre em 16 de fevereiro de 79. Homicídio premeditado do agente de polícia Andrea Campanha, ocorrido em Milão em 19 de abril de 1979. Vieram aos autos cópias dos preceitos penais italianos aplicáveis ao caso, bem como dos documentos exigidos pelo Estatuto do Estrangeiro, com indicações sobre o local, data, natureza e circunstâncias dos fatos delituosos imputados ao extraditando. Ausentes as causas impeditivas previstas no artigo 77 da Lei 6.815 de 80 e no artigo 3 do Tratado Bilateral, ao menos sob o crivo daquele juízo prévio sumário, o ministro Celso de Mello, então relator, decretou a prisão preventiva do extraditando em 1º de março de 2007. Em 18 de março, o extraditando foi preso por agentes da Polícia Criminal Internacional no estado do Rio de Janeiro e transferido para a custódia da Superintendência de Polícia Federal no Distrito Federal. Mediante um aviso 850 do Ministério da Justiça, de 4 de maio de 2007, o ministro de Estado juntou aos autos documentação recebida do governo requerente via embaixada diplomática com o intuito de formalizar o pedido de extradição. Desse documento consta: a Embaixada da Itália apresenta seus melhores cumprimentos ao Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil e, com base no Tratado de Extradição entre a República Italiana e a República Federativa do Brasil, firmado em Roma em 17 de outubro de 89, e com a presente formalizar o pedido de extradição de Cesare Battisti, nascido em Cisterna de Latina, Itália, aos 18 de dezembro de 54, atualmente detido em Brasília, depois de ter sido preso para fins de extradição. E aí há uma transcrição integral, senhor presidente, do ofício do excelentíssimo senhor ministro da Justiça. O ministro Celso de Mello, em 11 de maio de 2007, delegou o ato de interrogatório da Justiça Federal no Distrito Federal, bem como determinou que se oficiasse ao ministro do Estado da Justiça para que prestasse informações acerca do eventual pedido de refúgio formulado pelo extraditando. Tal ato processual, então, designado no dia 8 de junho de 2007, e em seguida transferido para o 18 de junho, por razões fundadas em possível injusto cerceamento do direito de defesa, não se realizou. Assegurada então a defesa, o direito de comunicar-se e avistar-se reservadamente com Cesare Battisti, nova data foi designada para a realização do interrogatório do extraditando. O governo requerente solicitou a habilitação de advogado para acompanhar a causa que foi deferido. Em 5 de junho de 2007, o ministro Celso de Mello requisitou a instalação do inquérito policial a fim de apurar a eventual prática de abuso de autoridade que teria como vítima o extraditando nos termos da manifestação de folhas 1560. Determinou ainda sua excelência a imediata transferência do extraditando das dependências do Complexo Penitenciário do Distrito Federal para carcerais da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Distrito Federal. Por meio do aviso 1060, o ministro do Estado da Justiça informou que Cesare Battisti não formulou pedido de refúgio. Em 29 de novembro de 2007, o ministro Celso de Mello, por razões superevidentes de foro íntimo, deu-se por suspeito. A ministra Ellen Grace, então, determinou a redistribuição do feito. Vieram os autos conclusos em 6 de dezembro de 2007. Na mesma data, deleguei competência ao juiz federal do Distrito Federal para proceder ao interrogatório do extraditando e intimá-lo para apresentação de defesa escrita. Extraditando em 18 de janeiro, devidamente assistido por seus advogados constituídos, ao ser interrogado perante a 12ª Vara
Federal do Distrito Federal, em síntese, negou a autoria dos crimes em relação aos quais foi condenado na Itália por atribuir-se a um grupo político ligado à extrema esquerda italiana e informou, são palavras textuais, que na época dos fatos não mais participava do grupo político e que não esteve presente em nenhum julgamento, que também não constituiu nenhum advogado. Alega a defesa preliminarmente defeito de forma dos documentos apresentados e perda de eficácia da prisão preventiva e demais medidas coercitivas em face da inobservância do artigo 13.4 do Tratado. No mérito, aduz impossibilidade de revelia em procedimento do júri e natureza política do processo. Requereu, ao final, seja indeferido o pedido de extradição. O Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão do pedido de extradição. O Estado requerente, por meio do advogado constituído, solicitou vista dos autos o que foi deferido, foram trazidas novas razões, determinou então nova vista da defesa, que se manifestou a folhas 2.540 e 2.611, aduzindo novos pedidos, que fosse oficiado ao Estado requerente para fazer juntar cópia da sentença penal que condenou extraditando pelo crime de associação subversiva e cópia integral das sentenças condenatórias que fundamentam os pedidos tradicional. A folha 2.679 requereu a defesa ainda fosse oficiado ao Estado requerente para apresentar os documentos originais referentes aos mandatos supostamente otorgados pelo defendente aos advogados pelados em fuga, a fim de que sejam aqui periciados. Em seguida, os autos foram à Procuradoria, cujo parecer está a folha 2.792. Extraditando, segundo o documento de folha 2.797, solicitou reconhecimento da condição de refugiado perante o Comitê Nacional para os Refugiados, razão pela qual, nos termos do artigo 34 da Lei 9474, determinei a suspensão do trâmite desse pedido. Desativada a custódia da Superintendência Regional do Distrito Federal, determinei a transferência do extraditando para o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Em 18 de dezembro de 2009, aos autos ofícios do Comitê Nacional para Refugiados, que comunicava a esta Corte que indeferiu o pedido de refúgio formulado pelo cidadão italiano Cesare Battisti. Interposto o recurso, o ministro de Estado da Justiça deu-lhe provimento para reconhecer a condição de refugiado a Cesare Battisti nos termos do artigo 1º, inciso 1, da Lei 9.474/97. A defesa juntou petição a folhas 2.932, na qual pleiteou com fundamento no artigo 33 da Lei 9474 fosse revogada a prisão preventiva do extraditante julgado prejudicado pedido de extradição. O ministro-presidente em recesso forense determinou o remesso dos autos ao Procurador-Geral da República para se manifestar acerca do pedido. Os autos retornaram com parecer pela extinção do processo ou, alternativamente, se a Corte deliberar que se deva julgar o mérito, opinou no sentido da procedência do pedido de extradição. A defesa, diante do espaço do ministro-presidente, depôs agravo regimental. A República Italiana formulou pedido de vista, a defesa formulou novo pedido de revogação preventiva. Proferido espaço no qual requisitei fosse remetida a esta coisa cópia integral da decisão do CONAR e determinei a intimação do Estado requerente para que se manifestasse acerca dos pedidos formulados pelo extraditando e querendo oferecer-se contra-minuto ao agravo regimental. Veio o ofício do ministro de Estado de Justiça acompanhado de cópia integral da decisão proferida pelo CONAR. Manifestou-se o Estado requerente em resposta ao despacho e pelo deferimento do pedido de extradição. Em 10 de fevereiro, determinei vista ao Procurador-Geral da República. O respectivo parecer está a folha 3.194, 3.197, pelo desprovimento. Nova petição extraditando veio aos autos as folhas 3.200, instruída com documentos constantes dos apenas 5 e 6, pleiteando o reconhecimento da prescrição dos delitos que fundamentam os pedidos extraditórios. Sobre tal pedido, o Estado requerente manifestou-se, trazendo parecer da lavra do ex-ministro Carlos Barros da Silva Veloso, e o Ministério Público Federal opinou pelo indeferimento. Em 15 de 4 de 2009, deferi um novo pedido de vista formulado pelo extraditante dos autos subídios conclusos em 29 de 4 de 2009, e daí sucederam os fatos a que já me referi antes da leitura do relatório. Em relação ao mandado de segurança, trata-se de pedido de liminar, com pedido de liminar interposto pela República Italiana contra a ata do Ministro da Justiça e nos autos do processo administrativo 011-373-2008-83, referiu a condição de refugiado o cidadão Cesare Battisti. Alega o impetente que a decisão constitui ato manifestamente ilegal, inconstitucional e abusivo, praticado com o indisfarçável objetivo de obstar o seguimento do processo de extradição instaurado perante esta Corte. Aduz ainda que também são transcrições integrais do pedido.
que também não há dúvida que a decisão concessiva do Estado de refugiado nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 51, com as alterações advindas do Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 67 e da Lei 9474, não constitui em absoluto ato discricionário de caráter eminentemente político, mas ato vinculado a pressupostos e requisitos bem definidos de inclusão e exclusão do solicitante do benefício na condição de refugiado. Argumento por fim. Trata-se, sem margem de dúvida, de decisão proferida contra a legge e contra a Constituição, por consubstanciar a concessão de refúgio ao cidadão italiano que não preenche os requisitos legais e convencionais para tanto, e que atrai, ademais, causa expressa de exclusão do benefício, segundo a Lei 9474, a Convenção de 1951 e a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Requer ao impetrante a concessão da ordem para declarar-se insubsistente ou anular-se a decisão com que a autoridade coatora contra a lei e contra a Constituição concedeu a condição de refugiado a Cesare Battisti nos termos da fundamentação retroexpedida. Por não pender efeito jurídico irreversível, nem capaz de sacrificar eventual direito subjetivo do órgão impetrante de indeferir liminar, e determinei que fossem notificados a autoridade apontada como coatora para pedir informações, bem como extraditando Cesare Battisti para querendo responder à impetração. Vieram informações prestadas pela autoridade e a resposta à impetração com os documentos de folhas 205 e 226. O Ministério Público Federal manifestou-se preliminarmente pela extinção do processo sem julgamento de mérito e, caso superado a preliminar, pela improcedência da ação monumental, são os breves relatórios, senhor presidente.